Bem-vindos à nossa sala de estudos. Estamos ministrando um pouquinho sobre as obras da carne na relação de Gálatas capítulo 5. Hoje o nosso tema é a inimizade como uma obra da carne. Em Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo o pode estar. O termo grego para inimizade, nessa relação de Gálatas capítulo 5, 20, é extra, que quer dizer hostilidade, inimizade tradicional entre famílias, inimizades mútuas e elementos de conflitos e brigas, na raiz da palavra inimizade. William Barclay, um dos bons comentaristas do Novo Testamento, no seu livro Obras da Carne e Fruto do Espírito, ele descreve que há 3 tipos de inimizade: a inimizade entre nações, entre povos, guerras entre povos; a inimizade entre classes sociais e a inimizade entre pessoas. Esse mesmo termo é usado para isso. Nós vamos primeiro trabalhar o nosso inimigo principal, Satanás. O próprio nome Satã quer dizer inimigo, é aquele que gera inimizade, né? 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a estratégia de Satanás, porque é mentiroso, é causar inimizade entre as pessoas. Então já o seu nome significa acusador, inimigo da paz. Então, obra maligna, causar inimizade entre a pessoa e Deus, e entre pessoas e pessoas, entre nações e nações. Então nossa inimizade com as trevas. Todo cristão ele tem um inimigo, que é Satanás. Qual é o plano dele? É destruir o relacionamento da criação redimida com o Redentor, de nós como filhos de Deus com o Pai. É criar inimizade entre nós e Deus. Esse é o plano de Satanás. Por isso o nome Satã, aquele que é acusador, aquele que é nosso inimigo. Então isso para a gente entender que esse é o inimigo que nós devemos sempre cuidar. Jesus disse: olha, tenham cuidado com ele, porque ele pode colocar você nas trevas, no inferno. Às vezes a gente tem mais medo do inimigo, que pode nos causar algum dano material, mas o inimigo, Satanás, ele pode nos prender no inferno. Alguns tipos de inimizade que nós vamos conversar agora para você entender. Primeiro, Tiago capítulo 4, verso 1 e verso 4 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que existem entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, primeira fonte de inimizade com Deus é quando nós queremos ter 2 tipos de relacionamento. Queremos nos relacionar com os valores do reino de Deus e também queremos curtir os prazeres do mundo, as obras da carne. Inimizade, contenda, briga, confusão. A gente vai querer ser amigo de Deus, ter a natureza de Deus e ter a natureza do mundo. Isso não vai ser possível. Se você vai constituir-se inimigo de Deus. Ninguém pode servir a 2 senhores. Pode agradar a um e aborrecer o outro. Então é causa da nossa inimizade um prazer continuado pelas coisas que o mundo dá, alimentadas pelo orgulho, alimentadas pela vaidade. A pessoa cria e desenvolve inimizade com Deus. Então existem algumas situações que causam inimizade. Vamos lá. Primeira, por falar a verdade. Pessoas que falam a verdade são muitas vezes tidas como inimigas. Veja lá, Gálatas 4,16: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade para vocês?
Um cristão verdadeiro, ele tem compromisso com a verdade. A verdade, ela nem sempre é agradável, mas a Bíblia diz que aquele que é autêntico, aquele que é amigo verdadeiro, ele sempre fala a verdade. É claro que alguns não são polidos, são grosseiros. A verdade precisa ser dita da melhor forma possível, como quem ama vai falar de uma maneira compreensível, amável, delicada. Mas nem sempre as pessoas vão gostar de ouvir a verdade. Às vezes quem fala a verdade é tido como inimigo, é hostilizado. Mas a Bíblia diz: se nós formos hostilizados por causa da verdade, somos honrados diante de Deus. Mas é certo que vamos perder algumas amizades por a gente falar a verdade. Por exemplo, você avisar o pecador que o seu destino é a ruína, é a falência, é a morte eterna. É possível que você vai ser rejeitado, mas você falou a verdade. Segunda causa é por causa da fé. Filipenses capítulo 3, versículo 18 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitas pessoas não aceitam a fé, suas convicções, porque consideram muitos cristãos como falsos cristãos. Eles dão um mau testemunho, e isto gera um distanciamento de Deus. Eu não gosto dos cristãos porque eu conheço cristãos falsos, fraudulentos, cobiçosos, vingativos, têm duas caras, são de boca diz que honra a Deus, mas são pessoas malignas nas suas atitudes. Então, um mau testemunho gera inimizade, porque a pessoa professa com a sua boca uma fé, mas com seus atos ele se contradiz e destrói tudo aquilo que ele fala. Isso gera inimizade. Não é um testemunho autêntico, não é um testemunho que vai valer a pena. Por diferença de opinião, lá em 2 Timóteo 3,3 diz assim: nos últimos tempos os homens serão desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Fala que nos últimos tempos as pessoas se tornarão cada vez mais agressivos e vão gerar muitas contendas e confusões. E nós estamos dizendo que a inimizade, como uma obra da carne, será uma marca dos últimos tempos antes da volta de Jesus. Haverá inimizade entre pais e filhos, vai crescer. O amor vai se esfriar de quase todos, e todos vão criar motivos para serem inimigos, para não terem bons relacionamentos. Em Hebreus capítulo 12 diz: quando depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Às vezes não depende. As pessoas às vezes não vão querer ter um relacionamento de paz, mesmo que você estenda a mão de comunhão, de convívio, as pessoas vão recolher a mão porque elas não querem e também nem são obrigadas a isso. Se tornam inimigos fortuitamente. Alguns não vão se tornar os teus inimigos porque você, uma pessoa que prosperou, uma pessoa que tem um bom QI, tem uma boa inteligência, você é uma pessoa de boa aparência, e tem pessoas que não vão gostar, terão inveja de você e se colocarão distantes de ti. Então, o que eu posso fazer? Isso que eu quero compartilhar um pouco, assim, como solucionar algumas inimizades. Tem algumas que não tem, é aquela em que a pessoa decididamente ela não quer conviver com você, ela quer ser, gosta de viver em conflito. Tem gente que gosta de viver em conflito. Ela ou está em conflito com o cunhado, com o parente, com o pai, ela está sempre em briga com alguém. Agora está sem se falar com fulano. Já é da natureza da pessoa. Ela nunca vai viver assim, ela não constrói bons relacionamentos. Ela precisa ter alguém como inimigo para justificar as suas falhas. Então, quando eu digo que o outro é um problema, eu procuro tirar o foco de mim. Mas quando dá para restaurar, o que fazer? Mateus capítulo 5, 43 e 44 diz assim:
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A primeira atitude que a Bíblia recomenda para superar uma inimizade é a oração específica por esta pessoa ou por pessoas. Coloque-o na presença de Deus. Nós não somos chamados para odiar ninguém. Nós não somos chamados para retribuir o mal por mal. Então, interceda. Já que você não fez, não deu nenhum motivo para que essa pessoa seja teu inimigo. Se você deu motivo, então peça perdão, procure restituir e fale corretamente. A segunda, o conselho bíblico em Mateus capítulo 18, versos 15 a 17 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão contigo uma ou duas pessoas, para que por meio do depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então Jesus deu essa ordem para a gente procurar reconciliar. Sempre vai ser a iniciativa daquele que é movido pelo Espírito Santo estender o braço de comunhão. O outro vai conversar sozinho, diz ali Mateus 8. Se não te ouviu, leva mais uma pessoa, como testemunha, que você tentou, pediu perdão, estendeu o braço de comunhão. E se a pessoa ainda insiste em se permanecer, respeite. Ela tem direito também de ficar irada e não quiser conversar com você. Enfim, você não pode mudar isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos tomar a iniciativa de, quando depender de nós, Romanos capítulo 12, ter paz com todas as pessoas. Jesus, ele foi perseguido odiosamente pelas classes religiosas, a liderança das classes religiosas daquela época, fariseus, saduceus, herodianos. Eles constituíram um julgamento falso, com testemunhas falsas, com a intenção de matar Jesus. Ao passo que Jesus não tinha cometido nenhum dano, mas ele afrontava a religiosidade da época, dizendo que Deus não se agrada daquilo que é aparente, tem uma aparência de fé, mas tem uma corrupção no coração, recheada de avareza, de cobiça e de ódio. Então Jesus denunciou o status quo da religião da época e foi perseguido principalmente pelos religiosos. Foi perseguido também pelos meio-irmãos de Jesus, Marcos capítulo 13. Então nós percebemos que, pastor, mas eu só fiz o bem e eu tenho colhido inimizades. O mundo não aceita que alguém semeie a verdade, ande com integridade, ou até mesmo que Deus abençoe. Pessoas se tornam inimigos do teu sucesso, da tua paz, e com isso tentam te atacar. Não haja da mesma maneira. A Bíblia diz que se vence o mal com o bem. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É o que a Bíblia diz: se tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a nossa parte. A obra da carne está baseada no princípio de Satanás. Satanás é nosso inimigo e a gente tem que ter cuidado com ele. Deus te abençoe, te use muito e que esse estudo possa te ajudar. Que você tenha uma semana abençoada. Até a próxima sala de estudo.